Agora sim vale, hein? Recebendo o doutor Henrique Tavares, candidato a presidente da OAB, pela primeira vez, está aqui no programa para falar para a gente, falar dos seus projetos, por que decidiu concorrer aí a presidente da OAB Cachoeiro. Doutor, tudo bem? Prazer, honrado em receber o senhor aqui no programa. Bom dia, Parraro. Bom dia a todos que nos ouvem. Muito obrigado pela oportunidade, muito feliz de estar aqui e poder partilhar um pouquinho da nossa caminhada, do que a gente pensa, das nossas propostas. É importante que a classe, também a sociedade, né? Sim. Possa entender esse momento que é democrático e importante para que entenda de fato como que a gente vai. Deixa eu começar te perguntando então, por que você quer ser presidente da OAB? Quero ser presidente da OAB porque eu vivo a advocacia e da advocacia há 22 anos. A OAB é importante, não só para mim, mas para todos aqueles que vivem, ganham o seu pão da advocacia. Eu já tive a oportunidade de servir a ordem como conselheiro estadual por 2 mandatos e depois como conselheiro federal, algo que não existia há muito tempo, alguém do interior que de fato representasse a bancada capixaba lá em Brasília. E foi uma experiência muito importante. Construí lá vários relacionamentos que eu mantenho até hoje. Conheci o sistema da OAB na sua inteireza, né, desde Brasília até Vitória, e entendi que esse era o momento de contribuir aqui, onde de fato eu nasci, moro e trabalho, com essa experiência que eu consegui não só na advocacia, mas também no sistema OAB, porque a OAB precisa se modernizar, entender o momento que não é só da OAB, mas um momento de virtualização da vida, na nossa visão dos processos, do judiciário, e para ela conseguir dar um suporte ao advogado que está inserido nessa realidade, ela precisa de fato também estar nessa mesma situação. Quando você fala dessa questão quando você fala dessa questão da internet, quando você fala dessa questão, tem os advogados novos que estão chegando agora e naturalmente tem mais facilidade para mexer com isso, mas tem os advogados antigos e aí a OAB pode desempenhar um trabalho com esses advogados, né? Pode ajudar muito. Sem dúvida nenhuma. Nós temos essas 2 grandes realidades absolutamente diversas na advocacia, que são aqueles que estão chegando já dentro de uma geração que nasceu com a tecnologia, já está muito mais inserida nela, mas tem suas dificuldades do começo, né? Da falta de experiência, da falta de ser conhecido e reconhecido como advogado, então eles têm a luta particular deles, mas a gente tem de fato essa outra geração na qual eu estou aí inserido, mas tem colegas que já estão com uma carreira muito mais avançada que a minha, que precisam de um suporte e de fato serem inseridos nessa advocacia moderna. Eu digo que nós já temos, hoje a gente não tem praticamente mais processo de papel. Não tem essa coisa de pegar o papel e ir lá no fórum e protocolar. Praticamente isso não existe mais. A dinâmica não é essa mais, não existe. A gente tem raras exceções, né, mas hoje a gente já tem o acervo virtualizado, né, em processo eletrônico. Imagine que a OAB e também a segunda subseção não possui cursos recorrentes e disponíveis a todo tempo para treinar esses advogados, dar acesso à informação de como manejar esse processo eletrônico. A informação é necessária, mas necessário que ela seja prática, né, acessível a essas pessoas. Se a gente precisar imprimir um curso em papel, se for mais fácil, se a gente precisar fazer ele de uma forma que seja mais perceptível e fácil de ser aprendida pelos colegas, isso precisa ser feito. A gente não pode esquecer, de fato, essa geração que trouxe a advocacia até aqui. Só pelo que você fala aqui, a importância da entidade na vida do advogado é muito importante, mas eu reforço. Uma entidade dessa fortalecida, organizada, de que maneira ela pode ajudar, de que maneira ela contribui com a vida do profissional, do advogado? A OAB tem um longo histórico, né, de participação na vida da sociedade brasileira, como uma entidade da sociedade civil organizada, e todos nós, como tomamos posse e recebemos a inscrição na ordem, a gente jura defender a Constituição e a lei. Então, ela tem essa versão da sociedade civil que conhece a lei e precisa contribuir, de fato, para o crescimento e desenvolvimento da sociedade. A OAB ela tem esses 2 viés, essas 2 faces, né? A face de um órgão de classe que defende, né, e deve promover a melhoria da atividade, né, e da vida dos seus inscritos, dos advogados, mas ela também precisa desempenhar esse papel
como entidade civil organizada. E eu falo não só compondo os conselhos municipais, que é um papel super importante que a OAB faz com outras entidades, mas na visão técnica, a OAB é aquela que precisa se posicionar sobre várias coisas. Sim, né? sim. Sem partidarismo, sem vinculação política, com independência, mas se preocupar de fato, porque naturalmente uma cidade subdesenvolvida, né, com atividade econômica fraca, é péssima também para a face do órgão de classe. Falta de informação minha ou não? Nós tivemos no passado uma OAB muito participativa na vida da sociedade. Porque o que eu sinto falta? Às vezes acontece um debate no campo político, que hoje é muito comum, né? A política debater aquilo que é o papel do jurídico, aquilo que está na lei. O cidadão, às vezes, ele não compreende, sabe nada da lei, não é nem advogado, mas ele quer discutir isso. E aí eu sinto uma falta da OAB chegar lá e, num olhar jurídico, num olhar da justiça, falar se é esse o caminho, se é aquele. Falta isso ou não hoje na OAB estadual, municipal? Como é que o senhor vê isso? A meu ver, falta. No âmbito estadual, né, é bom de separar, porque a gente tem, de fato, a organização estadual, que a gente chama de seccional, e a segunda subseção, que é para a qual eu estou concorrendo. Quem participava muito era o doutor Agessandro. Agessandro foi um presidente. Agessandro da Costa Pereira, né? Isso. Que foi um presidente que ficou durante bastante tempo. Sim. Ele teve um papel muito ativo, importantíssimo naquela questão da corrupção e do crime organizado no Estado do Espírito Santo, né? Ele foi, de fato, sofreu o atentado de morte, inclusive. Isso, mas a OAB se posicionou ali. Se posicionou. E hoje, a gente se não tem aquele quadro, ainda bem, né? Que que a Gesana enfrentou, a gente vive um momento de muita insegurança jurídica em várias áreas. Liberdade de imprensa, você é um comunicador, liberdade de imprensa é um assunto delicadíssimo hoje. Né? Sim. E ele é delicadíssimo exatamente pelo viés jurídico, porque a gente nunca viu, e aqui não vai nenhuma crítica pessoal, mas a gente nunca viu um STF ser tão protagonista de assuntos políticos como a gente, de fato, tem enxergado hoje. E em épocas, em tempos de desinformação, a OAB, como órgão de classe técnico, pode trazer informação, né, com sua credibilidade, informação suprapartidária, e que vai dizer, olha, liberdade de expressão é assim, né? A meu ver, deve ser absoluta. Então, para que as pessoas entendam de que forma... E a responsabilidade também de quem está falando, seja ele da imprensa ou não. Sim, né? Esse sempre foi o viés, né? Olha, a liberdade é absoluta, mas você vai fazer as correções e as responsabilizações a posteriori. Então, eu concordo com você, é importante que a OAB se posicione e exerça o papel de entidade civil organizada, contribuindo para a sociedade. Aí, quando é que é a eleição? A eleição é dia 22/11, 22 de novembro. Os colegas poderão votar, o voto será eletrônico, né? Será por meio de um site, isso vai ser divulgado depois dos tutoriais, então... Isso vai facilitar principalmente o pessoal que então, não está na sede. Não precisa ir lá na sede para votar? Não precisa ir na sede esse ano, essa eleição não vai precisar. Lembrando que a segunda subseção que a gente fala, subseção de Cachoeiro, na verdade engloba Muqui, Mimoso do Sul, Atílio Ivaco e Vargem Alta. Sim. E esses colegas vão ser de fato premiados por uma votação, que eles vão precisar se deslocar até Cachoeiro, porque antes as urnas eletrônicas ficavam exclusivamente na sede da OAB, né? Caso o doutor Henrique seja eleito presidente, a OAB vai se tornar uma OAB participativa na sociedade? Vai estar debatendo assuntos de interesse, como não é só Cachoeiro, dessa região que o senhor fala aqui, assuntos, temas relacionados que atingem a sociedade desses municípios? Sem dúvida que vai. Pode esperar pela OAB, nas comissões temáticas que a gente vai criar e manter, uma OAB participativa, e as comissões temáticas vão de fato atuar. Eu acho que nós temos assuntos da sociedade que a OAB pode contribuir muito, assuntos que dizem respeito a Cachoeiro, mas também os municípios vizinhos, né, que fazem parte da nossa subseção. Eu tenho vários temas que nem fazem parte da minha vivência profissional, mas que me preocupam. Eu acho que a gente tem questões muito mal resolvidas, por exemplo, em Cachoeiro, a ocupação
dos terrenos em beira de rio em áreas consolidadas, né? Você tem um prédio aqui, um prédio ao lado, um terreno vazio, e aquele proprietário só tem direito de pagar IPTU, né? A gente não pode fazer mais nada. A gente precisa tratar isso de forma técnica com clareza, né? E a OAB pode contribuir no debate técnico, né? Que não é o debate, porque se o empreendedor debate, ele tem interesse econômico, né? O município muitas vezes não quer fazer essa discussão, a Câmara de Vereadores quer fazer essa discussão. O Ministério Público vai lá querer coibir, sancionar aquelas posições que são contrárias à lei. Mas a gente, não é possível que... a gente precisa entender, não estou dizendo as áreas não consolidadas, né, onde não há construção. Essas áreas precisam ser preservadas, mas aquelas áreas que a gente já tem toda uma parte construída e por uma casa antiga caiu, não está lá mais, né? A família não construiu. Ou você desobriga a pessoa de pagar IPTU, ou permite que ele faça alguma coisa ali. Vai criar regra para atender o meio ambiente, a gente precisa respeitar o meio ambiente. Mas vários outros municípios já regulamentaram. O Código Florestal tem uma previsão sobre isso, desde que respeite o meio ambiente. Então a gente precisa respeitar o meio ambiente e tratar com clareza. Ainda que seja dizer, olha, você não pode construir, isso está definido, mas você também não está obrigado a pagar IPTU. E daí a OAB tem esse papel importante, né, com esse olhar, com essa visão, no sentido, inclusive, de informação para a sociedade. Né? Então, esse é um dos temas, e são vários, mas a OAB precisa provocar esse debate. Né? Que não seja um debate parcial, precisa ser um debate técnico, que respeite todos os valores que estão envolvidos nisso. E ela tem imparcialidade suficiente para levar isso numa discussão que seja aberta. De que maneira a chapa foi composta, foi montada? A chapa foi montada e muito pensada para que ela representasse a integralidade da advocacia na nossa segunda subseção, na abrangência segunda subseção. Por isso nós temos, e me parece que é a primeira vez que isso acontece, um representante no mínimo de cada cidade. Então, Muqui tem o seu representante, a Tiro Vivaco, a Vargem Alta e Mimoso, e também os colegas de Cachoeiro. Nós temos colegas de todas as fases da advocacia, aqueles que estão em início de carreira, aqueles também que já têm uma carreira mais avançada, que já têm aí 40 anos de advocacia. A participação da mulher nessa chapa? Tem? Obrigatoriamente, a gente compôs com metade das mulheres. Eu escolhi como vice-presidente uma mulher, não só por ser mulher, mas pela capacidade de trabalho, que é a Priscila Tomás. Muito Aqui eu agradeço sempre ter topado caminhar conosco, né? Essa é uma pessoa que eu tenho estreitado os laços agora, mas maravilhosa. E o interesse dela também vai para muito além da advocacia, né? Ela entra em debates da sociedade aí de maneira brilhante. Há muito tempo envolvido em questões sociais, né? Uma advocacia social importante. Faz parte de conselhos municipais há bastante tempo, inclusive das pessoas com deficiência. Tem muito olhar, esse olhar cuidadoso, né, para a sociedade, e ela, sem dúvida nenhuma, vai contribuir demais, já está contribuindo. Bacana, eu quero agradecer demais, que legal, querendo dar esse protagonismo para a OAB de Cachoeiro, que tem um papel realmente muito importante, pode realmente, porque não é fácil, né? O senhor deixa a vida, o senhor vai deixar muita coisa da sua vida particular, de família, do próprio trabalho para cuidar da OAB, uma entidade. Abrir mão disso não é fácil, tem que valer a pena, né? Tem que valer a pena, tem que ser algo para servir realmente a sociedade. Parabéns pelas ideias e sucesso. Eleição acontece dia 22/11, 22 de novembro. Seu número é 10? O número da nossa chapa aqui é 10. Lembrando que eu e Priscila, nós fizemos uma união por Cachoeiro, pela segunda subseção. Então, eu apoio um candidato seccional, que é a Érica Neves, e a Priscila e a turma também, que a acompanha em paridade com a gente na chapa, apoia o Benhur, que é a chapa 3, na seccional. A gente faz isso de forma respeitosa e pensando no bem do sul do estado. E a democracia é isso, né? Democracia é isso. Exatamente. Olha, que você segue aqui, lá em Vitória, para o estado eu sigo aqui, está tudo bem. Isso aí. Não é? Bacana. Sucesso aí na caminhada, Henrique. Muito obrigado, amigo. Obrigado.